Muito prazer. O Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul inicia hoje um programa de análises das atualizações que estão sendo propostas para o Código Civil. Eu sou Arnaldo Rizardo Filho, advogado, diretor de Departamento de Direito Civil do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Nossa primeira convidada é a doutora Camila Bottaro. Camila Bottaro é advogada imobiliarista, graduada e especialista em Direito Civil pela PUC de Minas Gerais, mestre em Direito Privado pela PUC de Minas Gerais, doutora em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná. É professora universitária, coordenadora da pós-graduação em regularização fundiária pela PUC de Minas Gerais e coordenadora do grupo de pesquisa em Coen. É autora do livro Fundamentos Básicos dos Direitos Reais, e nós vamos começar então esse programa aqui do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, com análise dos artigos 108 do Código Civil, a proposta do artigo 108, que diz respeito à validade dos negócios jurídicos imobiliários, e artigo 1240-A do Código Civil, a proposta, né? Uso capião familiar. Doutora Camila, muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado por dar essa força aí ao Instituto e inaugurar esse programa. O programa está começando hoje e está começando com a senhora. Muito obrigado, fica o nosso agradecimento e a palavra é sua. Oi, professor Arnaldo. Eu que não sabia que estaria começando hoje, então eu fico muito mais ainda honrada do que eu já estava em participar desse programa. Muito obrigada, né, pelo convite, pela confiança, e fico muito feliz a gente começar com o direito imobiliário, que é uma área que eu gosto muito. Bom, então assim, eu recebi a proposta, assim como vários colegas, né, o senhor também, da última versão que foi enviada pela comissão que está trabalhando com esse novo projeto do Código Civil. Não vamos dizer um novo Código Civil, que não é um novo propriamente, mas uma reforma do atual Código Civil. E quando eu me deparei com as atualizações, as reformas referentes ao livro 3 da parte especial, que é o livro do direito das coisas, eu vi muita coisa interessante, muita proposta interessante e muita proposta voltada, e aí queria já passar uma visão, pelo menos a priori que eu tive desse livro 3 que é o livro que trata do direito das coisas. A visão que eu tive inicialmente é que as propostas, elas estão muito voltadas para a simplificação dos direitos reais, porque a gente sabe que os direitos reais, eles ficam ali numa situação um pouco meio complicada, porque não são propriamente, vamos dizer assim, específicos do direito privado, tem essa, esse diálogo com o direito público, né, até por força dessas relações que se formam, e, ao mesmo tempo, a gente tem a aplicação da autonomia privada. Então, isso deixa o direito das coisas numa situação muito específica, por exemplo, no que tange aos contratos, que a gente tem ali mais autonomia das partes, a vontade das partes, dentro dessa ideia de autonomia privada, estabelecendo as relações. Dentro do direito das coisas, como a gente tem uma relação que vincula o titular com a sociedade e não com quem ele contrata, a gente tem uma burocratização desse procedimento dentro desse contexto histórico do direito das coisas. Então, se a gente pega o Código 16 e principalmente o atual Código Civil, ainda ele se encaixa num contexto muito burocrático da efetivação desses direitos reais. E quando eu vejo a proposta, eu vejo muita coisa no sentido de desburocratizar, de simplificar a vida do cidadão. Então, eu achei que isso é uma coisa muito positiva. Então, são várias reformas, não daria para a gente falar de todas as propostas que foram colocadas aqui. E eu escolhi, então, dois pontos para a gente trabalhar hoje. O primeiro é um ponto que nem está diretamente vinculado, que não está dentro do livro do Direito das Coisas, que começa ali com o artigo 1196, vai até com 1510, mas ele está ali dentro dos negócios jurídicos da parte geral, que é o famoso artigo 108 do Código Civil, que trata da validade dos direitos, dos negócios que versam sobre os direitos reais imobiliários. Então, eu vou começar falando sobre ele, porque eu acho que é o ponto principal antes da gente entrar propriamente no livro 3. E a atual redação que nós temos hoje, ela diz assim: não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que vise a constituição, transferência, modificação ou renúncia
de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente. E, de acordo com a proposta que foi enviada, né, a redação da relatoria geral, está dizendo assim: a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis. Então veja que acabou esse parâmetro dos 30 salários mínimos. Ah, preciso da escritura pública para imóveis que valem mais que 30, e aí eu levo essa escritura pública à transcrição junto ao registro imobiliário, e os imóveis que valem menos que 30, e às vezes até os alunos perguntam assim, mas existe imóveis que valem menos que 30? Existem muitos, né? Então, quando os imóveis valem menos do que 30, estaria dispensada a escritura pública nos termos da redação atual do Código Civil. E de acordo com a nova redação, em todos os casos precisaria da escritura pública. Eu achei essa proposta extremamente positiva, porque isso já vem acontecendo. Então, o que acontece hoje para nós que advogamos na área imobiliária? Hoje, os clientes eles estão muito mais atentos à contratação consultiva do advogado ao fazer o negócio imobiliário. Então, antigamente se fazia, eu vou só no cartório, eu vou assinar. O brasileiro tem mania de fazer promessa de compra e venda, né? Eu vou fazer promessa de compra e venda e já acho que aquilo ali é meu, porque eu paguei por ele. E hoje não. Eu acho até por conta da tecnologia, do Google, muita gente pesquisa e muita gente já vê a importância de fazer, de buscar um advogado consultivo para que a gente possa fazer aquela famosa due diligence, né? Os riscos do negócio e dar todo o parecer a respeito disso. Então, quando um cliente vem para, né, para fazer uma consulta com um advogado, e ainda que o negócio dele verse sobre um imóvel de valor inferior a 30 salários, o advogado hoje já faz a escritura, porque hoje ela não é obrigatória, ela é facultativa. E os advogados já indicam para o cliente fazer, por uma questão de segurança. Ah, ele vai pagar ali mais 700 mil reais por uma escritura? Vai onerar? Mas vale a pena para a redução desses riscos. Então, eu acho que o que o Código Civil ele busca, né, o que a comissão busca, é trazer uma maior segurança para o negócio e trazer como regra algo que já vem acontecendo na prática. Ah, isso não vai onerar muito o negócio? Aí a gente tem um parágrafo primeiro, que é bem interessante para essa questão das custas. Então, ele vai dizer assim: os emolumentos de escrituras públicas de negócios que tenham por objeto imóvel com valor venal. Então, ele já especificou aqui também que é o valor venal, que isso era uma dúvida que se tinha, né? Qual o parâmetro para dizer que vale mais ou menos que 30? É o valor venal? É o valor de compra e venda, né? É o valor que está no IPTU? Então, qual que é o parâmetro? Então, aqui a gente já tem um parâmetro. Com valor venal inferior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente, terão seus custos reduzidos em 50%. Então, você vai lavrar a escritura pública, tudo normal, só que seus custos vão ser a metade do que o imóvel que vale acima de 30 salários. Então, eu acho que isso atende, isso resguarda a segurança, isso atende, né, a um aumento de valores que não é muito exagerado, e, e eu acho que isso acompanha o que já vem acontecendo na prática, que é a indicação do advogado para que se faça isso. E aí, o parágrafo segundo que esclarece que também não tinha correspondência, que não tem correspondência na redação atual. Em caso de dúvidas e para as finalidades desse artigo, o valor do imóvel é aquele fixado pelo poder público para fins fiscais ou tributários. Então, a gente vai ter um encaminhamento de que é aquilo que vai estar ali no IPTU, que é o que vem já mais ou menos cobrando no IPTU, quando se trata de imóveis urbanos, e no ITR, quando se trata de imóveis rurais. Então, eu gostei dessa alteração, eu acho que ela acompanha o que a gente já vem fazendo, nós, advogados, já estamos indicando na prática, e ela, como trouxe essa redução dos custos em 50%, já não onera tanto o adquirente, trazendo uma maior segurança para ele. Então, acho que esse é um ponto que eu vejo como bem, bastante positivo. E já podemos entrar na uso campeão familiar? Então, vamos lá. E no que tange ao uso campeão familiar, eu vejo que o Código Civil trouxe, né, a proposta traz também algumas questões interessantes, porque só para a gente contextualizar, a uso campeão familiar é a última modalidade de uso campeão que foi inserida no Código Civil e é uma modalidade que tem o menor prazo do Código Civil, inclusive menor do que o da uso campeão de boa-fé de coisa móvel, que é só de 3 anos. Então, a gente tem um prazo aqui
que é um prazo de 2 anos, é um prazo muito curto. Bem, então, assim, nesse sentido, gera bastante discussões. E essas discussões geram por vários fatores. Primeiro, porque ainda existe, tanto em termos doutrinários quanto jurisprudenciais, uma discussão de como aplicar esse instituto. Segundo, porque nós temos uma ideia de que quem trata de uso capião, o advogado imobiliarista, ok, é ele mesmo que faz uso capião. Só que o cliente, a pessoa que tem direito ao uso capião familiar, ela não busca o advogado imobiliarista, ela busca o advogado familiarista. Por quê? Porque muitas vezes ele nem sabe que existe essa usucapião familiar, e no decorrer da discussão do divórcio é que o advogado vai dizer, olha, mas o seu caso se encaixa numa usucapião familiar. E muitas vezes o advogado familiarista, ele acha que não precisa saber direito imobiliário. Então, eu sempre gosto de chamar a atenção para isso. O advogado que é procurado para falar sobre o uso capião familiar não somos nós imobiliaristas, são os advogados que atuam em direito de família. Então, eles precisam estar bem afiados sobre isso. Ah, mas eu não sei fazer uso capião. Daí você pode fazer uma parceria com o advogado imobiliarista. Mas você precisa saber identificar esse instituto, porque é de você que o cliente vai vir. Bom, então o que que fala a nossa redação atual? E essa redação atual ela é um tanto quanto problemática. Ela vai dizer assim: aquele que por 2 anos, ininterruptamente sem oposição, exercer posse direta com exclusividade sobre imóvel de até 250 metros, imóvel urbano de até 250 metros, cuja propriedade dividia com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Aí tem um parágrafo primeiro que diz que o direito previsto no caput não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez, e um parágrafo segundo que foi vetado pela redação da Lei 12.424, que foi a lei que em 2011 inseriu essa modalidade de uso capião no nosso ordenamento. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, como eu disse, essa foi a última modalidade de uso capião inserida sobre bens imóveis, inserida no nosso código em 2011 pela Lei 12.424. Só para o pessoal contextualizar, o que que é a Lei 12.424? É uma lei que a gente costuma chamar do programa Minha Casa Minha Vida fase 2, porque a gente tem a 11.997, que é a lei do programa Minha Casa Minha Vida fase 1, que é a lei que inaugurou o programa Minha Casa Minha Vida, e ela foi reformulada pela 12.424. Muita gente acha que pelo fato dessa lei ser conhecida como Minha Casa Minha Vida fase 2, a uso campeão familiar só poderia ser inserido em imóveis que foram adquiridos pela Minha Casa Minha Vida. Não tem nada a ver isso, tá? A lei 12.424, ela é uma lei de regularização fundiária de imóveis urbanos. Ela trata de várias medidas de regularização fundiária sobre imóveis urbanos e dentre elas a lei do programa Minha Casa Minha Vida. Mas em outra parte, outro capítulo completamente separado, ela cria o Instituto da Usucapião Familiar, ou Usucapião Conjugal, como alguns chamam, e insere no nosso Código Civil. Isso é um tanto quanto problemático. Por quê? Primeiro, porque essa modalidade de uso capião, ela só se aplica para bens imóveis urbanos. E aí nós temos uma discussão sobre a inconstitucionalidade do Instituto. Por que que não se aplicaria também para imóveis rurais, para a modalidade de uso capião especial rural, já que o objetivo desse instituto é resguardar a moradia, e na uso capião especial urbana a gente tem que ter a coexistência da posse para moradia e posse para trabalho. Isso por quê, gente? Porque a Lei 12.424, ela insere o Instituto da Uso Capião Familiar no Código Civil, no artigo 1240-A. E o que quer dizer isso? Isso quer dizer que está vinculado ao 1240. E o 1240, ele trata da usucapião especial urbana. Além disso, no próprio texto do 1240-A, ele está dizendo aquele que possui imóvel urbano. Então, nesse contexto, a usucapião familiar só se aplica para imóveis urbanos com o objetivo de resguardar a moradia e não se aplicaria para imóveis rurais. E aí nós temos então essa discussão se o instituto seria constitucional ou não, tendo em vista que exclui famílias rurais, que exclui a uso campeão especial rural para redução do prazo de 5 para 2 anos,
sendo que na usucapião especial rural também eu tenho um objetivo primordial do direito à moradia. Então, nós temos na proposta do Código Civil, de reforma do Código Civil, nós temos duas versões, a versão da professora Rosa Neri e a versão do professor Flávio Tartucci. Eu vou começar pela versão da professora Rosa Neri, que ela diz assim: aquele que com exclusividade possuir como seu por 2 anos ininterruptamente e sem oposição imóvel urbano de até 250 metros quadrados. Eu vou parar nessa primeira parte. Na redação do professor Flávio Tartucci, ele diz: aquele que exercer por 2 anos, ininterruptamente sem oposição, posse com intenção de dono, com exclusividade sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, tá? Eu acho, primeiro ponto, é uma crítica. Eu acho que nós estamos perdendo a oportunidade de incluir aqui o imóvel rural. Tanto na primeira versão quanto na segunda, mantém-se a ideia de que o uso capião familiar só se aplica para imóveis urbanos. Eu acho que a gente tem a oportunidade aqui de consertar uma possível inconstitucionalidade desse artigo e tratar também dos imóveis rurais destinados à família, porque ali a gente tem uma junção de posse para a moradia e para o trabalho. Então a gente tem a ideia da moradia incluída, e se o Instituto ele busca resguardar o direito à moradia, a ideia é resguardar o direito à moradia da família urbana e da família rural. Então, acho que a gente está aqui perdendo uma oportunidade de sanar essa possível inconstitucionalidade e tratar das famílias urbanas e das famílias rurais. Esse é um primeiro ponto. E aí, continuando a versão da professora Rosa Nery, diz assim: de que seja condômino com o seu cônjuge, do qual esteja separado de fato. Na versão do professor Flávio Tartucci, ele diz: cuja propriedade dividia com ex-cônjuge ou companheiro que abandonou o lar. Então, ele mantém a redação original que nós temos. Eu gosto muito da redação da professora Rosa Neri, porque ela resolve um problema que o Código Civil traz, na verdade, atualmente, que ele diz assim: cuja propriedade dividia com o ex-cônjuge ou companheiro que abandonou o lar, que adquirir-lhe-á o domínio integral. E lá atrás, ele fala assim: aquele que exerce posse direta. Isso aqui tem um problema técnico também, esse termo posse direta, ele também tem um problema técnico, porque quando a gente fala posse direta, é porque existe a indireta. E se eu estou falando de posse direta e indireta, eu estou falando de uma relação jurídica anterior pré-existente entre o possuidor ad uso capione e o proprietário. Só que se eu estou falando de uma relação jurídica anterior, essa aquisição não é mais uma aquisição originária, era uma aquisição derivada. E, portanto, quando se fala de uso capião, essa aquisição é sempre originária. Então, tecnicamente, não sei se deu para entender, professor, tecnicamente é errôneo esse termo que o Código Civil traz hoje de posse direta. Por quê? Pressupõe uma indireta, pressupõe uma relação anterior. E na usucapião não existe relação anterior. É uma forma de aquisição originária da propriedade. Então, na redação atual, na versão da professora Rosa Neri, nós tiramos essa ideia de posse, esse termo posse direta. E na redação do professor Flávio Tartucci também, tiramos esse termo posse direta e colocou só posse. Acho que foi muito acertada a redação nesse sentido. Só que a professora Rosa Neri, ela vai além, porque ela fala assim, de imóveis do quais eles sejam condôminos. E por que eles são condôminos? Por força do regime de bens que eles escolheram. E aí, algo que eu bato bastante na tecla é que o usucapião familiar é o usucapião da meação. Então, o possuidor ad uso capione é aquele que foi abandonado, que pode ser tanto um homem ou mulher, e que ele já é proprietário de 50% desse imóvel por força da meação. Então, aonde que está a posse com ânimos domini dele? Está nos 50% daquele que abandonou o lar. Então, se eu estou falando de um imóvel que faz parte daquela família, mas que não comporta o instituto da meação, também não existe usucapião familiar. Por exemplo, o marido e a mulher são casados com a comunhão parcial. Só que o marido traz esse imóvel antes do casamento. Então, esse imóvel é particular dele. Esse imóvel não tem menção, porque ele traz esse imóvel antes do casamento. Ou, por exemplo, ele adquire esse imóvel na constância do casamento, mas de herança do pai. Então, esse é um imóvel particular dele. Não existe menção da esposa. De maneira que, se eles forem divorciar, esse imóvel é só dele. Não existe menção dela. Aí o que acontece? Ele abandona o lar e ela continua ali no imóvel.
Ela pode usucapiar esse imóvel na modalidade familiar? Não, porque ela não é proprietária de 50%. Ela até pode, talvez, daqui a 5 anos, tentar suscitar uma usucapião especial urbana, mas não uma usucapião familiar. Então, quando nós falamos de uso capião familiar, nós estamos falando de uso capião da ameação. E nesse sentido, eles precisam ser coproprietários, eles precisam ser condôminos do bem. E aí eu acho que o termo da professora Rosa Neri cai muito bem, porque ela diz, desde que sejam condôminos um do outro e que estejam separados de fato. Isso também é importante, porque se eles já divorciaram e na sentença do divórcio houve a partilha de bens, também não é que se fala usucapião familiar, porque já foi separado aquele bem. Então, a esposa já é proprietária de 50% e ele de 50%. Aí talvez ela até possa usucapiar os outros 50% dele, mas como eu disse, em outra modalidade, não na modalidade familiar. Então, acho que foi muito acertada. Daí ela continua e que tenha abandonado o lar, né, durante 2 anos, utilizando para sua moradia ou de sua família, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural, tornando-se proprietário integral do imóvel. Sim, por que proprietário integral? Porque eu já sou proprietário de 50% e agora eu vou me tornar proprietário dos outros 50%. O que eu acho também que, tanto na versão do professor Tartucci quanto da professora Rosa Neri, eles perderam a oportunidade, talvez, de criar um parágrafo trazendo a conceituação do que é abandono do lar, porque isso também é algo que dá uma discussão muito grande. Eu, particularmente, gosto muito do enunciado 595 da oitava jornada de direito civil, aliás, sétima, oitava, agora eu não sei, mas o enunciado 595 da jornada de direito civil, ele reformulou o enunciado 444 e ele traz uma tentativa conceitual hoje muito melhor de abandono do lar e talvez a melhor que nós temos até então. Então, eu acho que a proposta ela poderia constar um parágrafo trazendo o seu conceito de abandono do lar, ou pelo menos reproduzindo o enunciado 595, porque ele é um enunciado aberto, que traz um direcionamento, mas pelo menos dá já alguns pressupostos para o juiz dizer o que é abandono do lar. Porque hoje, mais de 90% dos julgados que indeferem o pedido, julgam improcedente o pedido de uso capião familiar, é porque o juiz diz, não houve abandono do lar. Só que ele também não diz por que que não houve. Não houve abandono. Por quê? Não sei o que que é, então não sei falar por que que não teve. Então, acho que faltou uma oportunidade de dizer. E aí, para a gente finalizar, o parágrafo primeiro diz: o direito previsto no caput será reconhecido ao possuidor, não será reconhecido ao possuidor mais de uma vez, o que já fala a redação atual. Bom, então, na versão da professora Rosa Neri, houve a inserção do parágrafo terceiro, bem interessante, que fala que poderá opor-se à aquisição integral da propriedade o coproprietário que, embora ausente do lar, autorizar expressamente o ex-cônjuge ou ex-companheiro a usar o imóvel com exclusividade. Então, ele cria aqui uma espécie de um comodato sobre os 50% de copropriedade do cônjuge. Lembrando que a gente precisa deixar isso preferencialmente escrito para retirar o animus domini de qualquer ação de uso capião. E inciso 2, que também não se aplica quando ele contribui com as despesas para manutenção do imóvel. De uma certa forma, isso cria uma defesa ou uma caracterização de não abandono, né? Já na versão do professor Flávio Tartucci, o artigo ficou com 5 parágrafos, mas ele traz a ideia um pouco do abandono do lar. Então, no parágrafo quinto, ele vai dizer: o requisito do abandono do lar deve ser interpretado como abandono voluntário da posse do imóvel, não importando a averiguação da culpa pelo fim da sociedade conjugal, do casamento ou da união estável. E aí a gente faz uma separação completa de que abandono do lar não tem nada a ver com aquele que a gente traz o direito das famílias. Então, em nenhuma das duas versões a gente tem um conceito de abandono, mas eu acho que nesse ponto a dele está melhor. Então, assim, não vou dizer, eu prefiro a versão da professora Rosa ou a versão do professor Flávio Tartus, mas eu acho que a junção dos dois é muito legal, a não ser com aquelas situações que eu colocaria e acresceria. E agora, só para finalizar mesmo, porque esse ponto é um tema que é muito caro para mim. Hoje a gente tem, tramitando no Congresso, um projeto de lei que foi apresentado em abril de 2023, e esse projeto de lei ele tem como objetivo reduzir esse prazo de 2 anos para 1 ano, quando o cônjuge que foi abandonado for a mulher vítima de violência doméstica ou pessoa com deficiência. Como existe uma discussão jurisprudencial muito grande em relação
Aplicamos ou não aplicamos a uso capião familiar quando se trata de violência doméstica? Nesse sentido, eu sou super favorável à aplicação. Ah, mas a saída do cônjuge tem que ser voluntária. Tudo bem, ela é voluntária, mas a partir do momento em que há uma agressão, ela é voluntária, no sentido que eu dei causa. Então, o que que é a voluntariedade? É o que eu dei causa. Então, se há uma agressão, é porque a pessoa deu causa. Então, a saída do lar foi voluntária, no meu ponto de vista, né? Porque muita gente vai dizer, ah, não foi voluntária, foi por uma medida de restrição, uma medida da Maria da Penha. Mas antes disso, a pessoa deu causa. E acho muito válida essa redução para 1 ano para a pessoa que foi vítima de violência doméstica, porque muitas vezes ela é vítima de uma violência patrimonial. Então, ela se submete àquilo por ela não ter a moradia resguardada. Então, eu acho que esse instituto ele vai ainda mais ainda favorecer a mulher vítima de violência patrimonial, que muitas vezes se submete àquele relacionamento por não ter uma autonomia patrimonial. Então, eu acho que também talvez perdemos a oportunidade de trazer de uma vez essa discussão que está acontecendo no Poder Legislativo, já trazermos aqui para a nossa reforma do Código Civil. Então é isso, professor. Muito obrigada. E adorei participar desse quadro. Espero que possamos falar sobre mais reformas do Código Civil. Muito obrigado, professor. Eu concordo com a senhora. Eu acho que cada professor ele trouxe a sua contribuição e as duas contribuições mescladas, eu acho que se adaptam melhor. Acho que faltou alguma coisa, como a senhora disse, sobre o limite do conceito de família, né? Acho que também poderia ter alguma coisa aí vinculando a ausência de uma das partes, né? É importante. Mas eu acho que ficou ótima a nossa conversa, ficou ótima as suas explanações. Sempre ouvir a senhora é reaprender o direito. Muito obrigado, viu? Obrigada, professor. Eu que agradeço e conte sempre comigo. Então tá, então os próximos temas, daqui a pouco voltamos ao longo do ano com novos comentários de alguns artigos do Código Civil atualizado, ou que se pretende atualizar no tema dos direitos reais. Muito obrigado. Combinado. Obrigada, Tchau, tchau. professora. Até a próxima.